sei se estou nervosismo, a gente fica naquela sinuca, né? Você vai fazer uma aula de um pouco de ficção, um pouco de realidade, então já ensinar que a melhor forma de passar o nervoso é falar sobre ele, né? Então já está dito. Bom, então o tema que me coube foi filosofia e política, né? Percepções ao longo da história. Eu achei que a melhor maneira para a gente começar seria então falando um pouco da definição dos termos. Né? A filosofia, tradicionalmente definida, né, como amiga da sabedoria, amante do conhecimento, né, a busca, enquanto busca da verdade, e tem como características, né, aí eu pego uma prestada definição da Mariana Chauias, da Maria Lúcia de Arruda Aranha. A filosofia ela é radical, rigorosa e de conjunto, né? Ela aponta, né? Radical no sentido de profundidade, é a raiz dos problemas, né? Rigorosa no sentido de ter um método, né? Uma sistematização, né? E de conjunto no sentido que ela pensa sempre o global, né? Diferentemente da ciência que tem um objeto específico, né? A filosofia trabalha isso. Bom, a política vem do grego, polis, né? Traduzindo a forma mais simples, governo da cidade. E a Mariana Chauias ela nos aponta alguns traços da invenção da política, né? O que aconteceu a partir do momento em que se cria a política, né? A separação da autoridade privada do poder impessoal público, né? Então, separa bem os espaços privados e públicos, separação da autoridade militar do poder civil e submete a autoridade militar ao poder civil, né? E a separação também do poder mágico religioso, né, do poder temporal laico, que era, né, muito comum naquela época, a questão do mírico, enfim. Criação da ideia e da prática da lei, a lei enquanto expressão da vontade coletiva, né? A criação da instituição do erário público, que é, fundo, uma coisa ainda hoje muito discutida, né? A questão dos impostos, para que serve, se cobra mais, se cobra menos, mas enfim, faz parte dos impostos, do erário público, né? A arrecadação, a criação de fundos públicos e a criação do espaço político ou o espaço público, né? Fugindo das questões domésticas, enfim. Bom, nós adotamos aí, quando a gente vai falar dessa relação de filosofia e política, a gente já não tem como fugir da questão da área da filosofia, que é a filosofia política, né? A filosofia política em si, né? Que a Mariana Chauias fala em filosofias políticas, não é uma só que existe, né? São várias, mas pegando a definição dele ali, ele trabalha com a filosofia política como determinação do Estado perfeito, a questão das utopias, né? Nós vamos apresentar na frente aí as principais obras da filosofia política. Depois a filosofia política como determinação da categoria política, né? O conceito de política. Quando a filosofia ela busca então esclarecer os significados e o alcance do conceito da atividade política. E a filosofia política como procura do critério de legitimidade do poder. Né? Por que é legítimo que uns exerçam o poder e outros não? Né? Essa questão. E aquela quarta maneira, a gente só colocou porque é uma definição do Bob, mas a gente não vai explorar. Vou me ater nessas três, então, primeiras aí, só para... Bom, então aí a filosofia política como determinação do Estado perfeito, as utopias, né? Eu estou citando aí as principais obras, né, para conhecimento dos alunos. E aí na avaliação, lá na frente, na avaliação do plano de aula, a gente propõe que o aluno leia pelo menos uma dessas obras, né, para que ele
comece a se familiarizar um pouco com esse tipo de linguagem, né? A linguagem muito ampla. A gente apresenta as mais famosas, né? A República de Platão que defendia o governo dos sábios, né? A sofocracia, e apresenta aí as formas degeneradas de governo, que é a timocracia, que é o governo dos guerreiros, né? A oligarquia, o governo dos ricos, e ele fala também da demagogia e tirania, que são duas deformações assim, da democracia, né, que ele vai chamar. Bom, Santo Agostinho, ele cria, na obra dele, ele vai, já na Idade Média, ele vai criar a baixa, na alta Idade Média, né, ele vai criar a diferenciação entre cidade de Deus e cidade dos homens, né? A cidade de Deus é onde vai se ter a abundância da graça, e na cidade dos homens o pecado, né? Na cidade de Deus a eternidade, né? Na cidade dos homens aí a finitude, a destruição, né? vai ser acabada. E portanto ele é que inaugura essa coisa do poder espiritual superior ao poder temporal, que vai gerar tanta confusão ao longo dos séculos, né, posteriormente. Depois temos Thomas More, um pouco mais já na frente, na obra Utopia, que ele já, num contexto de extrema exploração do trabalho, por exemplo, né, ele, 16 horas de trabalho, ele lança a ideia da divisão do dia em 3 horas, em 8 horas, né, 8 horas para o trabalho, 8 horas para o descanso, 8 horas para estudo e lazer, enfim. Né? Depois vem a Cidade do Sol, do Tommaso Campanella, ele que está num contexto em que a Itália ainda é muito fragmentária, né? Ela não consegue a unidade do Estado Nacional, ele só vai conseguir isso mais tarde, no século XIX, né? E vai apontar, enfim, que seria a sociedade ideal. E aí o Bacon, que é um pouco mais voltado para a questão da ciência, né? Ele é um empirista, né? O Bacon, mas ele acaba ainda não se distanciando muito dessa questão da religiosidade católica. Isso, aliás, a Mariana Chave faz uma análise muito interessante nessa questão. Que mesmo buscando a questão do poder temporal, né, nós vamos ver os pré-renascentistas também, eles acabam ainda muito eivados da questão da religiosidade. Bom, e aí a filosofia a política como determinação da categoria política. Aí nós pegamos a política normativa grega, né? Por que normativa? Né? Porque ela define as normas do que é um bom governo. Na política de Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer que o homem é um animal político. É óbvio que isso é uma interpretação, uma leitura que se faz da obra do Aristóteles, né? Coerente com a ideia de virtude, é o meio termo, né? A virtude não está nos extremos. Ele vai dizer que o melhor governo é o governo da classe média, né? Não é nem o governo dos ricos, nem o governo dos pobres. Ele faz e aí ele fala então das formas de governo para que a cidade seja justa e feliz, né? Que é o objetivo da política, né? Que é a justiça e a última análise, a felicidade. As boas ele divide em 3, né? A monarquia, a aristocracia e a politeia, que também é chamada de democracia constitucional. Esse conceito fica muito sempre meio nebuloso, mas é o que ele chama de democracia constitucional, né? Ou a gente poderia atualizar isso para democracia formal, né? do direito. E as más formas de governo, que é a tirania, que decorre da deformação da monarquia, a oligarquia, né, que decorre do governo
da aristocracia, de poucos, né? A oligarquia, o governo dos ricos, e a democracia, que ele vai chamar de assembleias superiores à Constituição, né? Quando o assembleísmo superaria, então, a legalidade, né? A lei. Bom, os pré-renascentistas aí, acho interessante só citar a monarquia nessas obras, os dois aí, do Dante Alighieri, que vai dizer que o homem tem condições de conduzir os destinos do Estado sozinho, ele não precisa da mediação do Papa, né, da religião, da igreja, no caso, e aí já se caminha para a questão do poder corporal. O Guilherme de Ockham, que mesmo sendo um frei franciscano, ele vai fazer duras críticas à questão da igreja se imiscuir nas leis civis. Bom, filosofia política não procura ainda do critério da legitimidade do poder, né? Agora, aí a gente começa a discussão por que o rei, né? Por que ele tem legitimidade para governar, né? O Maquiavel é muito polêmico, porque as pessoas têm uma ideia de que o Maquiavel é só absolutista, mas se você for olhar na obra do Maquiavel, você vai encontrar elementos republicanos e até mesmo a questão da democracia, né? Principalmente a questão da república já numa obra que é posterior ao Príncipe, né? O comentário sobre a primeira década de Tito Livre. E ele diz que para se governar tem que ter a combinação da virtude, né? Que é a força, o valor, a qualidade do ditador guerreiro, com a fortuna. Então, ocasião, acaso, sorte, que não dá para se independer um do outro, né? Precisa de se ter essa junção das duas coisas, né? O governo forte tem que também saber a melhor ocasião para estar agindo, porque senão gera excesso que pode voltar contra ele mesmo. A autonomia, ele vai definir a autonomia da política em relação à ética individual e à moral religiosa. Isso vai fazer com que a igreja coloque em Maquiavel a questão do inescrupuloso, né? Aquela questão que atribui a ele uma questão que não é isso que ele está propondo. Ele propõe, enfim, tirar esse verniz religioso, né, da política. Ele separa isso para não gerar nenhum tipo de obscurantismo. Aí eu apresento só rapidamente os absolutistas aí, né, que defendem a legitimidade do poder através da origem divina, né, que é o Jean Baudin, na República dele, né, onde ele vai defender aí a ideia da soberania, né, independência do Estado. Essa talvez seja a contribuição mais importante do Baudin. E mesmo assim ele vai fazer a defesa das leis naturais, né, que são o direito à liberdade dos súditos, as suas propriedades materiais. Isso é conhecido um pouco com Locke lá na frente, né? Depois o Bossuet, né, que vai justificar, né, por que tem que ter o rei, tem que ter o governado. Então, aquela ideia identifica o monarca, o soberano, como Deus, né? Se o cara revolta contra o monarca, ele está revoltando contra Deus. Enfim. E o inglês, né, o Robert Filmer, que vai fazer também aí uma teoria. O Locke vai estar dialogando muito com ele, contrapondo essas ideias, né? Então, vai dizer que o povo não tem qualquer direito civil, né, direito à liberdade, senão aquelas concedidas pelo rei. O povo está à mercê das benesses do rei mesmo. Aí nós temos o Hobbes, né, que é um absolutista também convicto, mas com base no contrato, né, já na ideia do contrato, ele avança um pouco nessa questão.
defender a ideia de Deus, né, como a legitimidade, mas sim de um contrato. Por que se faz esse contrato? Né? Nessas duas obras dele, ele vai dizer que o homem no estado natural, ele se degladiaria, né? Ele acabaria na guerra de todos contra todos. Então precisa de um estado forte, que seria o Leviatã, né, que é uma metáfora do livro de Jó, da Bíblia, né? É um monstro. O estado seria aquele monstro marinho forte, né? A ideia, e é o estado então que traria ordem, segurança e direção conturbada à vida social, né? Isso faz a gente lembrar um pouco do leão da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, né? Depois no regime militar, segurança e desenvolvimento, né? Um pouco essa visão do Estado forte, atualizando a questão do Estado ditatorial. E aí vem o contrato social liberal, que já no contexto das revoluções burguesas, né? O Locke ele está convivendo com a Revolução Gloriosa. Pela primeira vez na história, a burguesia coloca freios, né, na voracidade arrecadatória dos leis, né, através do parlamento. A burguesia, então, ele vai dizer que tem uma visão de que o homem no estado de natureza ele vivia isolado, né? Cada um seria juiz da sua própria causa. Isso causa alguns problemas de relações entre os indivíduos. Por isso, uma das funções do Estado seria a segurança dos indivíduos e seus direitos naturais. Ele vai falar da liberdade e da propriedade. E ele vai dizer, a gente poderia questionar, e quem não tem propriedade? O Locke vai dizer que todo mundo é proprietário, ainda que do seu próprio corpo. Sociedade política, então, é assegurar os direitos naturais. O governo, essa é a concepção principal, talvez, né, a ideia central da concepção do Estado liberal. Regular as relações entre os indivíduos e ser o juiz dos conflitos sociais. Garantir liberdade e os direitos individuais. Né? Isso o Hegel vai questionar muito essa questão aí. Bom, Montesquieu, que fala aí da autonomia dos poderes, né? Ele faz uma... É claro que isso é diferente hoje, né? Hoje, se a gente pegar o executivo, ele também legisla, né? Mas o Locke, ele vai, se você pegar o poder legislativo, hoje ele tem a função de fiscalização, também muito forte, né? Principalmente no nosso sistema, que é um meio parlamentarismo, meio presidencialismo, né? E o Poder Judiciário, que também hoje legisla, né? Se a gente pega aí essas súmulas vinculantes do STF, por exemplo, é uma forma de legislar. Eles estão, ainda que dizendo que não, mas acabam legislando. Bom, Rousseau e a democracia direta, né? Já o Rousseau, apesar de estar no contexto ali dos pensadores liberais, ele vai avançar um pouco na questão da democracia meramente formal para uma democracia mais participativa, né? Ele vai dizer que o homem, todo mundo conhece essa máxima do Rousseau, né? Que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, a sociedade que é corrupta, é avarenta, né? E apresenta todos os tipos de vícios, né? Então, o indivíduo no estado natural seria o bom selvagem, né? Como falam alguns autores, e que isso acaba sendo corrompido pela sociedade. Bom, no contrato social, ele vai, dentre muitas coisas que ele investiga lá, ele investiga a questão o que faz o poder ser legítimo, né? E aí vem a ideia do pacto social, né? Que a ideia do pacto social é a vontade particular submeter à vontade geral, né? Então ele apresenta uma saída melhor que a do Locke, né? Então, a obediência ao poder político só faz sentido se o poder político representar a vontade geral do povo ao qual pertence, né? Então, o povo é a fonte legítima, é ele
dizer que o indivíduo isolado ele é uma abstração, não existe na prática. Né? Para ele, o indivíduo humano é um ser social, é a parte orgânica de um todo, que é o Estado. Né? Esse indivíduo humano ele é historicamente situado, né? Isso significa que ele fala uma língua, criado dentro de uma tradição cultural. Portanto, ele vai dizer que o Estado ele precede o indivíduo. Né? Ele é o fundador da sociedade civil, né? Que congrega o coletivo dos indivíduos. Enfim. Portanto, o Estado seria a manifestação do espírito objetivo, da razão. Por isso, universal, está acima dos interesses individuais. Né? Bom, aí a gente chega em Marx e Engels. Por conta do limite do tempo, a gente vai fazer um recorte. Né? A partir dali, a gente já recorta para as questões mais atuais, para não dar para fazer, entrar em toda a tradição marxista, enfim. Então, eu fiz uma questão de limite do tempo. Então, só apresentando então, o Marx, né, para ele vê o Estado, né, como uma agência de negócio das classes dominantes, que isso tanto hoje no Estado capitalista, no contexto que está vivendo, né, como também analisando, através da análise que faz do materialismo histórico, das outras sociedades. Né. Então, antigamente ele vai dizer que não havia Estado lá na sociedade primitiva e na utopia marxista, na sociedade comunista, também não haveria. Né? Passaria, então, necessariamente as forças produtivas teriam que evoluir no capitalismo, isso levaria à contradição, chegaria no socialismo, que é a ditadura do proletariado, que ele chama de verdadeira democracia, e preparava então o estágio para a sociedade utópica comunista, que onde não teria o Estado. Né? Mas como é que surge o Estado? Ele explica, ele vai dizer que as funções administrativas, elas, onde era feito por todos na sociedade primitiva, começa a ser feita apenas por um grupo de pessoas. Isso cria o Estado para justificar, para legitimar as desigualdades de classe. Para sufocar um pouco os conflitos entre explorados e exploradores. Então, o Estado ele cumpre uma função, para citar Weber, né, uma função burocrática. Né? A burocracia, o papel da burocracia seria de atenuar esses conflitos. Enfim. O Engels, né, parceiro do Marx, ele, na origem da família da propriedade do Estado, ele vai dizer que o Estado é representado pela classe mais poderosa, que cumpre o objetivo de reprimir a classe dominante, que geralmente, do ponto de vista quantitativo, é sempre majoritária. Né? Tem que ter uma forma de se fazer isso. Ele fala lá dos escravos na atividade, dos servos e camponeses no feudalismo e dos trabalhadores assalariados no capitalismo. Portanto, chega-se à conclusão, né, que o Estado é um instrumento de dominação de classe para proteger a propriedade privada a todo custo, né, em detrimento daqueles que nada têm. Se a gente olhar para hoje, né, eu não coloquei nada sobre o neoliberalismo, por exemplo, mas por questão de tempo, mas a gente, se dá para a gente falar em consenso na filosofia, né, eu estou colocando isso em termos mesmo de questionamento, né, é a questão da democracia, né, na filosofia política. Assim. Acho que é difícil você ver autores que não defendam a democracia enquanto valor universal. Vou falar disso um pouco mais na frente. Né. Agora, no século XX, nós vimos alguns obstáculos à democracia vigirem. Né. Por exemplo, a questão dos fascismos. Eu estou falando fascismos porque não só Mussolini, mas Salazar, né, Franco, todos os regimes fascistas europeus lá. O nazismo, na Segunda Guerra Mundial, né, tem a especificidade, né,
genocídio, né, de milhões de judeus. O stalinismo, né, que na esquerda, ele faz, apesar de combater o nazismo durante a Segunda Guerra, né, mas ele pratica na União Soviética a eliminação em massa de pessoas, né, a egocracia, né, o culto à personalidade, enfim. E assim, pensei também um pouco na nossa realidade latino-americana, a questão das ditaduras, né, que segundo Cotrim, ele tem essas características, a eliminação da participação popular nas decisões políticas. Isso é um nó ainda hoje, né? Veja que quando se tem qualquer tentativa de regular, seja plebiscito, né, seja qualquer tipo de consulta popular, hoje há uma grande reação contra essas questões, mesmo a gente vivendo numa democracia. Né? A eliminação da participação popular nas decisões políticas, concentração do poder político, né? É outra característica. Inexistência do Estado de Direito, né? Que é o império da lei. A primeira coisa que uma ditadura faz é rasgar a lei. Né? Então, aí só o cidadão passa a ter obrigações, deveres, e o Estado não tem nenhum tipo de compromisso com o cidadão. Fortalecimento dos órgãos de repressão. Nós tivemos aqui, né, na América Latina, inclusive, a cooperação, Operação Condor, né? Uma cooperação internacional dos países, todos que cooperavam para auxiliar nos instrumentos de tortura, né? E o controle dos meios de comunicação, ali sem nenhum tipo de máscara, né? Controlando mesmo do ponto de vista, não é como hoje, né? Que há um controle também, né? A gente tem 7 famílias no Brasil que controlam as informações, né? Então, para já ir fechando, não sei o tempo, vocês me falam. Só para concluir, né? Então, as características da democracia, segundo a Marilena Chauí e o Gilberto Cotrim, a Marilena Chauí apresenta 3, que é a admissibilidade do conflito, que faz parte da democracia, principalmente porque tem as minorias e tem que ser respeitadas, e as minorias geralmente são organizadas. A rotatividade do poder, né? Que é o poder no lugar do vazio, ninguém deve ocupá-lo do ponto de vista personalista. A livre circulação da informação, que é um problema, né, que eu já me referi. E depois o Cotrim fala da participação política do povo, da divisão formal do poder político, e da emergência do Estado de Direito, do qual eu já falei também. Bom, eu sugeri, assim, como atividade para os alunos, assistir esse vídeo, não sei se... eu acho que é adequado pela questão do tempo, e é um vídeo muito interessante que mostra... como os Estados Unidos, por exemplo, financiaram o terror, né? Como eles interviram diretamente aqui na América Latina. E coloquei também uma letra da música, Toda Forma de Poder, eu queria, mas o tempo não dá, mas eu queria para ouvir aí. E assim, o poema, bem batido, mas eu acho que ele, diante do tema, eu acho que ele é... Eu fiz algumas questões, né, em relação a esse poema para se trabalhar